Clara ajeitou os cabelos no espelho trincado do pequeno banheiro da pensão onde morava. Os dedos trêmulos denunciavam o nervosismo. Nunca tinha cuidado de ninguém doente antes, pelo menos não profissionalmente, mas precisava daquele trabalho. Não era para pagar luxos, mas para pagar o seu aluguel, as contas atrasadas e colocar comida na mesa. Ela pegou o ônibus lotado até o bairro mais rico da cidade. O contraste era cruel. Cercas elétricas, jardins milimetricamente cuidados e carros importados que valiam mais do que qualquer coisa que ela pudesse somar. O endereço a levou até a casa. Assim que ela chegou na frente da mansão, uma mulher a recebeu. Ela era magra, elegante, seu cabelo bem cortado. Lançou um olhar para Clara que chamava atenção com suas roupas coloridas, e só então começou a falar. Como vai, tudo bem? Sou a senhora Montenegro. Sente-se, indicando uma cadeira para Clara. Disse a mulher à sua frente, elegante, de rosto severo. Meu filho precisa de uma cuidadora. Ele tem uma condição rara, degenerativa. Ele não anda mais. E recusou todas as últimas 6 candidatas. Ela olhou para aquela senhora e, sem temer, disse: Eu posso tentar, respondeu Clara firme. Eu sou paciente e eu aprendo rápido. Bom, Clara, meu filho é complicado, disse ela. Todas que vieram acabaram sendo dispensadas antes mesmo do jantar. Senhora Montenegro olhava para Clara e parecia cansada de buscar alguém para cuidar de seu filho. Clara não tinha o perfil de profissional que ela buscava, mas não tinha outra alternativa, uma vez que todas as outras candidatas haviam sido recusadas. Ótimo, você pode começar amanhã mesmo. O quarto dele fica ao lado da cozinha. No dia seguinte, Clara segurava a alça da mochila com força enquanto os portões de ferro se fechavam atrás dela com um ruído seco. A mansão que surgia à frente era majestosa e ao mesmo tempo sombria. No alto do morro, cercada por árvores nuas pelo inverno, ela parecia mais um cenário de filme antigo do que um lar. Mas seria o novo local de trabalho dela e talvez a sua única chance. O motorista mal disse uma palavra enquanto a guiava até a porta. Ela foi recebida por uma governanta que a olhou friamente. Clara sabia pouco sobre ele. Sabia que ele se chamava Rafael Montenegro, tinha 29 anos, era filho único de uma família que controlava uma rede de empresas milionárias e estava doente. Um tipo raro de condição autoimune que causava dor crônica, cansaço extremo. Ela respirou fundo e subiu. A porta estava entreaberta. Quando empurrou, encontrou Rafael sentado a uma poltrona próxima à janela, observando o jardim coberto de geada. Seu rosto era pálido, belo e frio como o inverno lá fora. Não virou-se para ela. Você é a nova cuidadora? Perguntou ele com a voz baixa, sem emoção. Clara, muito prazer, senhor Rafael, respondeu, tentando sorrir. Não precisa de prazer nenhum. Vá embora em 2 dias, como todas as outras. Clara engoliu seco. Ele não era apenas frio, era cruel, mas ela precisava daquele trabalho. Então não respondeu. Apenas caminhou até a escrivaninha e começou a organizar os remédios. Nos dias seguintes, a convivência foi áspera. Rafael mal falava com ela, e quando falava era para dizer algo irônico ou impaciente. Mas Clara não se abalava. Ela tinha aprendido, com a vida, a não fugir das dores dos outros. E havia algo nele, por trás da arrogância que parecia quebrado, solitário. Ela começou a trazer pequenos detalhes para o quarto. Uma planta na janela, músicas baixas tocando ao fundo, livros que lia para ele quando ele não conseguia dormir. E aos poucos, Rafael começou a ceder. Numa tarde fria,
em que a lareira crepitava baixinho, ele falou: "Você não tem medo de mim?" "Não", respondeu ela. "Você me parece que está apenas com medo da vida." Ele olhou para ela pela primeira vez nos olhos, por mais de alguns segundos, e naquele instante, Clara sentiu algo pulsar dentro dela. Não era piedade, era uma conexão, algo profundo e verdadeiro. A noite em que uma tempestade caiu sobre a cidade, a luz da casa se apagou. Clara foi até o quarto dele com uma lanterna. Rafael tremia de dor. Sem pensar, ela se deitou ao lado dele para aquecê-lo, o corpo dela se encaixando no dele como uma promessa silenciosa. "Você não precisa fazer isso", ele murmurou. "Eu sei", respondeu ela baixinho. O silêncio os envolveu. As respirações se alinharam e, num gesto delicado, Rafael tocou o rosto dela com as pontas dos dedos. Clara não recuou. O beijo que surgiu foi lento, inseguro, mas carregado de tudo o que nunca havia sido dito. Aquela noite não terminou com palavras, apenas com o calor dos dois corpos, buscando conforto um no outro. E pela primeira vez, em muito tempo, Rafael dormiu sem dor. E aí, vocês estão gostando da história? Para você que chegou aqui pela primeira vez, por favor, vou pedir para você deixar um like. Aproveite para se inscrever, pois eu estarei sempre criando novos vídeos e trazendo novas histórias empolgantes para distrair o seu dia. Bom, agora a gente pode ir para o próximo capítulo? Então, naquela manhã, a Clara chegou mais cedo. As árvores do jardim estavam cobertas por uma fina camada de gelo. A casa estava muito silenciosa, como sempre, mas agora ela já não sentia tanto medo e nem tanto desconforto. Era como se pouco a pouco ela se encaixasse ali, mesmo que ainda invisível para muitas pessoas. Ela subiu as escadas devagar, trazendo um cobertor de lã que havia comprado com pouco dinheiro que lhe restava do salário. Achava que Rafael precisava de mais calor humano do que de cuidados médicos. Quando ela entrou no quarto, ele estava sentado à janela como de costume. O sol refletiu seus olhos verdes e, por um momento, Clara observou, sem ser notada, aquele perfil. Um homem bonito, de cabelos negros. Era tanta beleza que não combinava com aquele homem amargo. Havia solidão ali. "Olá, trouxe chá de camomila e o cobertor que eu falei que iria trazer hoje", disse ela com leveza. Rafael olhou de lado. "Está tentando me comprar, é isso?" "Não, eu estou tentando te aquecer. Hoje está frio", respondeu ela, estendendo o cobertor sobre seus ombros. "Apenas aceite. Pare com isso, Rafael. Não vai doer nada." Ele segurou o tecido por um segundo. Depois suspirou. "Você devia, na realidade, ir embora. Isso não vai dar certo. Eu não funciono com pessoas que cuidam de mim." "Olha, Rafael, eu não estou aqui para cuidar de você como uma enfermeira. Eu só estou aqui. Na realidade, talvez eu seja tudo o que você precisa agora." Houve um silêncio. Pela primeira vez, ele não respondeu. Os dias foram mudando. Rafael passou a fazer perguntas. Queria saber mais sobre os livros que ela lia em voz alta. Depois quis saber por onde ela andava, de onde ela vinha, sobre sua família. Clara falava um pouco, mas o suficiente para ele notar a força que vinha dos olhos dela. "Você fala como quem perdeu muita coisa", disse ele numa tarde. Clara olhou para ele e disse: "Eu já perdi mais do que você imagina, mas eu continuo seguindo a vida", respondeu ela. Naquela noite, algo mudou. Rafael pediu que ela jantasse com ele no próprio quarto.
A mesa improvisada com uma bandeja virou o primeiro jantar real que ele teve com alguém em muito tempo. Sabe, Clara, disse ele, encarando ela com um leve sorriso. Você realmente é impressionante. Não é o que eu esperava. Ela sorriu. Eu também. Eu acho que eu estou me saindo bem, você não acha, Rafael? Os dias frios se tornaram menos hostis. Rafael começou a pedir que Clara acompanhasse ele nos passeios pelo jardim. Mesmo na cadeira de rodas, ele parecia mais alto ao lado dela. E nos momentos em que ela ajudava ele a se cobrir do frio, havia toques mais longos, olhares que duravam mais do que o necessário, e silêncios que gritavam dentro de ambos. Na noite em que Clara entrou no quarto para levar os remédios, Rafael estava olhando para uma foto antiga, uma foto dele com seu pai. Quando Clara se aproximou, ele puxou ela pelo braço com delicadeza e disse apenas: Fica aqui. Clara se sentou na beirada da cama. Ele segurou a mão dela. Você, você me devolveu algo que eu pensei ter perdido. Uma vontade de estar vivo. Ela não respondeu. Então, sem que eles esperassem, surgiu o primeiro beijo. Não foi um beijo faminto. Foi um beijo cheio de gratidão, de reconhecimento, de entrega silenciosa. Um beijo de quem reencontra o sentido em alguma coisa. Clara sabia que aquele inverno seria o mais difícil na vida dos dois, mas também seria o mais transformador. Nas semanas que seguiram, algo mudou. Rafael, antes frio, grosso e arredio, passou a observar Clara com olhos menos frios, menos gelados. O olhar de desdém cedeu espaço a uma curiosidade contida. Era como se, sem perceber, ela tivesse tocado a sua alma, como se ele tivesse realmente apreciando a sua presença. Ele a criticava por suas roupas coloridas, mas ela apenas respondia que o tempo já estava feio demais para vestir roupas de cores escuras e sem graça. Clara tinha um espírito leve e livre, que contagiava a todos e iluminava o ambiente, e aos poucos Rafael foi notando tudo isso. Ela sempre contava histórias divertidas, ou o que havia se passado com ela, ou o que havia ouvido em algum lugar. No início, Rafael achava tudo aquilo uma idiotice, mas aos poucos começou a rir e se divertir das coisas engraçadas que ela falava. Rafael passou a notar que Clara cuidava dele com delicadeza. Ela não era como as enfermeiras normais que apenas administravam os remédios. Ela sentia sua dor, ficava com ele, segurava sua mão nos dias mais difíceis de suportar. Enquanto ele fazia suas refeições, ela lia trechos de livros que ela mesma trazia e fazia as críticas, brigava com os personagens. Ela realmente era uma pessoa diferente. Ela tinha uma alegria no seu olhar. Numa noite fria, após uma noite de febre intensa, Rafael acordou trêmulo. E Clara estava ali, como sempre, sentada ao lado da cama, ajeitando seus cobertores e travesseiros. Ele abriu os olhos cansados e não disse nada, apenas a observou. Você está sempre do meu lado quando eu preciso, Clara, disse ele com voz rouca. Clara sorriu. Sim, eu prometi cuidar de você. Rafael abaixou o olhar. Eu sei que eu fui muito rude com você no início, disse ele, forçando um sorriso. Aliás, eu fui, na realidade, um idiota e eu queria pedir desculpas. Ela segurou suas mãos, fazendo ele sentir o seu calor. Às vezes,
A dor faz a gente construir muros, e eu entendo isso. Naquela noite, Clara sentiu pela primeira vez o toque suave da mão dele sobre a sua. Não foi apenas um gesto de gratidão, foi como se finalmente Rafael estivesse se rendendo e aceitando não só os cuidados, mas a presença dela em sua vida. A aproximação entre os dois foi se tornando cada dia maior. Clara preparava a bandeja de café da manhã e ele pedia que ela se sentasse ao seu lado para contar as últimas novidades. Ele podia sentir o leve perfume que ela usava todas as vezes que ela se aproximava para ajeitar a manta e os travesseiros. O riso tímido escapava de seus lábios quando Clara contava alguma memória da infância, e seus olhos brilhavam, faziam ele gargalhar quando ele via Clara dançar desajeitada pelo quarto, tentando fazê-lo esquecer da dor, ao menos por alguns minutos. Num dia, logo após o almoço, Rafael pediu para Clara o levar até o jardim. Ele queria sentir o cheiro das plantas, do mato, do ar puro fora de casa. Ela empurrou o carrinho e rodopiava, fazendo ele gargalhar como se estivessem num parque de diversões. Pela janela, sem que ambos notassem, os pais de Rafael observavam de longe. Viam como Clara, mesmo com aquele jeito todo desengonçado e roupas coloridas, fazia bem ao seu filho. Pareciam dois jovens se divertindo. Quando eles retornaram ao quarto, Rafael estava tão feliz e, sem que Clara esperasse, ele a puxou. Ela caiu sentada em seu colo e ele a beijou. Um beijo leve, carinhoso, cheio de gratidão, mas que aqueceu seus corações. Quando se separaram, ela notou que os olhos dele brilhavam sorrindo. Ela ficou ali, olhando para aquele rosto lindo, e ficou pensando como a vida havia sido injusta para Rafael. Rafael era rico, lindo, charmoso e poderia ter não só um futuro brilhante, como também qualquer mulher que ele quisesse, mas estava ali, preso àquela cadeira de rodas. Clara colocou Rafael na cama e ajeitava a manta sobre ele. Rafael aproveitou aquela proximidade e tocou nos cabelos de Clara, ajeitando a mecha que caía pelo rosto, como um gesto de agradecimento. Por algum motivo, Rafael simplesmente não conseguia se afastar mais de Clara. Ele ficou ali, olhando para ela profundamente, como se finalmente visse a mulher, a jovem, além de uma simples cuidadora. Então, sem avisar, ele puxou ela suavemente e seus lábios se encontraram novamente. O beijo foi lento, não era urgente, mas era cheio de uma ternura, como se ambos estivessem precisando muito daquele toque, daquele contato mais íntimo. Naquela noite, dormiram juntos. O corpo dele frágil foi amparado pelo calor dela. Eles se tocavam e deixavam fluir apenas os seus desejos, se descobrindo, vivendo cada segundo, com um desejo intenso, algo que Rafael já não sentia há tempos. Clara sentiu Rafael estremecer. Os beijos, os carinhos se tornaram mais intensos, profundos, e por fim seus corpos se uniram. Ao amanhecer, quando Clara acordou, com o som suave da respiração dele em seu peito, ela soube. Não era mais apenas trabalho, era amor. O inverno seguia do lado de fora, mas ali, entre os lençóis e silêncios preenchidos por carinho, algo florescia. Mas o tempo nunca para. Os dias seguintes foram marcados por uma delicada transformação. Clara já não era apenas a cuidadora de Rafael. Havia algo no silêncio entre eles, nos olhares demorados, no modo como ele, mesmo doente e sério, frio, fechado, passou a procurá-la com os olhos quando ela não estava por perto.
ela continuava cumprindo suas tarefas, medicações, refeições e sempre recebia a visita de Fred, o fisioterapeuta. Fred notou uma certa alegria nos olhos de Rafael. Percebeu como ele estava bem disposto, sorrindo, e soube imediatamente que aquilo se devia à presença de Clara. Clara passou a ser ainda mais atenciosa com Rafael. Eram pequenos gestos fora das obrigações. Cobrir Rafael quando ele dormia vendo TV, deixar no quarto sempre um vaso de flores que ela mesma trazia, ou jogar baralho e propositalmente perder para ele se sentir feliz, e talvez para compensar o que a vida havia lhe tirado. Numa noite especialmente fria de inverno, uma tempestade desabou sobre a propriedade. A luz caiu, os empregados foram liberados e só restara Clara e Rafael, à luz de velas e da lareira acesa na enorme sala de estar. Ela preparou um chá e trouxe cobertores. Rafael, encolhido em uma poltrona, parecia mais cansado do que o normal. Está tudo bem, Rafael? Perguntava ela, ajoelhando-se ao lado dele. Você está muito calado hoje. O que está pensando? Ele balançava a cabeça. É só frio, respondeu ele, quase murmurando. Ele não queria falar o que realmente sentia. Uma frustração enorme por estar doente, uma frustração profunda por saber que o seu fim estava mais próximo do que Clara imaginava, e que isso lhe tirava o gosto da alegria que Clara passou a trazer para a sua vida. Clara sorriu, tocando de leve a sua mão. Segurou seus dedos, olhou nos olhos com uma intensidade que fez o coração disparar. Clara, eu me sinto muito bem ao seu lado e quando eu estou com você. Os olhos dela brilharam. Eu também, Rafael. Todos aqui me olham com pena, com medo de que eu vá morrer a qualquer momento. Não fale isso, Rafael. Ela colocou a mão suavemente nos seus lábios. Ele puxou a mão dela, deu um beijo. Clara, minha doce Clara, eu não posso fugir da minha realidade e da minha condição. Eu não sei quanto tempo mais de vida eu ainda terei. Os olhos de Clara começaram a se encher de lágrimas. Aos poucos, ela havia começado a nutrir um sentimento profundo por Rafael. Ele não era somente o homem que ela cuidava. Ela sentia carinho por ele, um carinho tão intenso e genuíno que fazia seu coração apertar só de pensar que um dia ela ficaria sem ele. Por favor, meu coração já está apertado só de ouvir você falando essas coisas. Nós estamos aqui juntos. Eu cuidarei de você até que você fique velhinho. Eu empurrarei a sua cadeira de rodas. Sentarei no seu colo e a gente irá rodopiar pelo jardim, mas por favor, não fale essas coisas. Ela não conseguia terminar a frase sem aguentar mais. Começou a chorar. Minha querida, eu gostaria de fazer tudo isso com você, mas eu não posso te enganar e me enganar. Ele segurou o rosto dela entre suas mãos e disse: A minha vida toda já valeu a pena só por ter conhecido você. Você me trouxe novamente a alegria, a vontade de sorrir, de fazer amor. Clara começou a chorar, segurava as mãos de Rafael de um jeito como se a sua vida dependesse daquilo. Eu só faço tudo isso porque eu te amo, Rafael. Ela abraçou ele forte. Você ainda está aqui, ela respondeu firme. Enquanto estiver, não pode falar de morte. Nós dois vamos procurar alguma alternativa para o seu tratamento. Diga que você vai se esforçar. Poderemos ver algum tratamento em outro país, não sei. Apenas me promete que você não vai desistir. Você me ama, Clara? Ela sentiu o coração na garganta. Não esperava ouvir isso, mas a verdade já estava escrita em seus gestos, nos dias em que se preocupava mais com ele do que consigo mesma. Sim, sussurrou ela. Rafael puxou ela para perto. O beijo veio cheio de paixão, como se ambos tateassem um território proibido. Mas em segundos, o medo cedeu lugar à entrega. Beijaram-se como se aquela noite fosse a última.
como se o mundo lá fora não existisse. Na lareira, a madeira estalava, como se aplaudisse em silêncio o que nascia entre eles. Horas depois, sobre os cobertores, ele a abraçou, como se nunca mais quisesse deixá-la partir. Você me devolveu a vida, Clara. Ela sorriu sem saber que naquela noite uma nova vida também começaria a se formar dentro dela. As semanas que se seguiram àquela noite foram intensas tanto para Rafael quanto para Clara. Rafael, antes tão arredio, tornava-se mais leve, mais carinhoso. Sorria sempre, estava mais gentil e até seus pais notaram a diferença total de humor do filho, algo que eles jamais imaginariam ser possível. As caminhadas pelo jardim tornaram-se quase que diárias. Eles riam de coisas simples, e em silêncio ele olhava para Clara, como quem tinha medo de perder o que finalmente havia encontrado com a chegada dela em sua vida. Certo dia, Clara acordou meio enjoada, achou que havia sido a sopa do dia anterior. Estava tão preocupada com Rafael que não notou o atraso da sua menstruação. Passou a ter tonturas, leves náuseas pela manhã, um sono inexplicável. Quando finalmente deu por si, percebeu que pelo segundo mês sua menstruação não descia. Ficou eufórica e aflita ao mesmo tempo. Assim que saiu da mansão, foi direto à farmácia e comprou um teste de gravidez. Fez o teste no banheiro, escondida. Suas mãos tremiam e o coração se acelerava. Mal acreditou quando viu. 2 linhas. Estava grávida. Ficou em silêncio por dias, observando Rafael. Ele estava mais forte, era nítido, porém a doença ainda morava dentro dele. O diagnóstico, ela sabia, não era favorável a longo prazo, e mesmo que o corpo melhorasse, a alma ainda carregava sombras. Ela queria proteger Rafael, mas também precisava se proteger. Agora havia uma vida que crescia em seu ventre. Foi numa tarde de outono que, por fim, ela decidiu contar. Estava no jardim, o sol ameno filtrando entre as folhas amarelas. Rafael lia com voz alta, de um jeito engraçado, um trecho de Rilke, um poeta que Clara adorava. Ela se sentou do lado dele, segurando sua mão. Rafael, eu preciso te contar algo. Ele fechou o livro lentamente, com os olhos atentos. Já sei. Você não está gostando do jeito como eu cito essa poesia, riu ele, se divertindo. Ela deu um meio sorriso e, sem esperar mais, disse: Eu estou grávida. O silêncio que se fez entre eles parecia sufocante. Ela sentiu o tempo parar. O vento cessou. Os pássaros pareciam até se calar. Rafael olhou para o chão. Não havia expressão em seu rosto, apenas um tipo de vulnerabilidade que Clara nunca havia visto antes. Clara, eu não sei se eu vou estar por aqui daqui a um ano. Eu sei, mas você está aqui agora. E essa criança é fruto do nosso amor. Eu sei que esse não é o momento perfeito para você, mas é para mim. É o fruto de um amor puro, sincero que existe entre nós. Ele levou a mão ao rosto dela carinhosamente e chorou comovido por aquela notícia. Em seu íntimo, ele queria fazer parte daquilo tudo. Eu queria muito ver nosso filho nascer. Eu gostaria de ver o rostinho dele, os primeiros passos, ele falando, papai, e sorria carinhosamente para Clara, mas sabia que tinha que lutar contra o impossível. A partir daquele instante, um novo Rafael renasceu, um homem que não apenas sobrevivia, mas escolhia viver. Dias depois, a notícia circulava discretamente entre os corredores da mansão. A família de Rafael, desconfiada, convocou uma reunião. Os pais de Rafael quiseram ver Clara pessoalmente. Assim que ela entrou na sala, o senhor Montenegro falou:
Mocinha, eu fiquei sabendo de certos rumores, mas gostaria de confirmar a verdade com você. É verdade que você está grávida? Perguntou ele direto. Clara respondeu com os olhos brilhando e passando a mão na barriga. Sim, senhor Montenegro, eu estou grávida de Rafael. O rosto do senhor Montenegro pareceu se transformar. Dona Sara, mãe de Rafael, levou a mão ao coração e ficou emocionada. E antes que eles falassem alguma coisa, Clara disse: Cuidar de Rafael foi e está sendo um dos maiores desafios na minha vida. Ele sempre foi frio, grosseiro, e mesmo ele fazendo de tudo para eu desistir, eu persisti e não liguei para as provocações. Com o tempo, eu descobri que o seu filho, aliás, o filho de vocês, é um ser maravilhoso e eu não vou negar, eu acabei me apaixonando muito por ele e ele por mim. Eu não quero nada, eu não quero nada de vocês, eu não quero o seu dinheiro, eu não estou interessada na sua fortuna. Eu apenas quero que Rafael possa conhecer o filho que eu estou gerando e que eu consiga fazer ele feliz. Que ele possa participar do crescimento do nosso filho, que ele consiga encontrar um tratamento para a cura dessa doença. Dona Sara ficou com os olhos cheios de lágrima. Veio até Clara e abraçou ela. Senhor Montenegro acabou trocando. Senhor Montenegro acabou trocando a expressão séria e abaixou a cabeça. Seu maior medo era de que alguém se aproximasse de Rafael nesse momento de fragilidade para se aproveitar dele e de sua fortuna. Minha filha, disse Dona Sara, eu estou muito feliz e vejo como Rafael mudou de humor após a sua vinda para essa casa. O senhor Montenegro se aproximou. Bateu nos ombros de Clara. Obrigado por você fazer o meu filho sorrir. Disse apenas isso antes de pegar um lenço no bolso e enxugar as lágrimas discretas que surgiam em seus olhos. Antes que Clara saísse da sala, Rafael entrou em sua cadeira de rodas. Pai, mãe, acho que vocês já sabem da notícia. Eu vou ser pai, disse ele todo feliz, sorrindo, como há tempos não viam. Rafael se aproximou de Clara, puxou ela, que se sentou em seu colo, e ele rodopiou com a cadeira de rodas no meio da sala. Nós vamos ter um filho! Clara sabia que ela e Rafael ainda enfrentariam muitos desafios. A saúde dele era instável. Sabia que todos da sua família iriam julgar. Afinal, ela estava grávida de um homem que havia sido condenado a viver seus últimos dias numa cadeira de rodas. Mas naquele momento, tudo que importava era seu filho e a alegria que ela via nos olhos de Rafael. Ao voltar do consultório, com seu primeiro ultrassom em mãos, Rafael chorou. É nosso filho, de verdade! E Clara soube que, por mais incerto que fosse o futuro, ela não estava mais sozinha. O inverno se aproximava silenciosamente, com as suas manhãs enevoadas e as tardes douradas. E Rafael, que antes se recusava a qualquer ajuda, agora fazia questão da presença de Clara. Ela percebia o olhar dele a cada pequeno gesto, quando ela dobrava a manta, quando ela preparava o chá com mel e quando ela lia para ele nos finais de tarde. Já não era mais só um cuidado profissional, realmente era amor. Certa noite, Rafael acordou com febre. A doença, mesmo controlada, ainda pregava muitos sustos. Clara correu até ele. O corpo dele estava suado, ele estava trêmulo. Ela colocou uns panos úmidos na sua testa e ficou do seu lado durante toda a madrugada. Quando a febre cedeu, ele segurou a mão dela, fraco, mas lúcido, e disse: Você não merece passar por isso, sussurrou. Clara respirou fundo, sentindo o peso daquilo tudo. Eu escolhi estar aqui, Rafael. Já não estou por obrigação. Ele encarou seus olhos, havia no ar uma aceitação do que sentia, mesmo lutando contra isso desde o início. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de fazer você sofrer, disse ele. Ela sorriu, seus olhos se encheram de lágrimas. Então me deixe amar por nós dois, se for preciso.
Com o tempo, ele deixou de ser o homem amargo e isolado para dar lugar a um Rafael que sabia sorrir com os olhos, que ria de bobagens, que passeava pelo jardim com Clara. Numa noite gelada, em frente à lareira, Rafael tocou o rosto dela com delicadeza. O silêncio entre os dois era confortável, mas carregado de uma certa tensão. Posso te dar um beijo? Perguntou ele com a voz rouca. Ela respondeu apenas que sim, com um leve aceno de cabeça. O beijo foi lento, suave, mas cheio de carinho, cheio de intenção. Não havia pressa, havia realmente um carinho, um desejo, um amor que crescia dentro dele. E naquela noite fizeram amor novamente, se entregando à paixão, uma entrega suave, delicada, mas que embalava o coração deles dois. Clara se mudou para a mansão, passou a dormir com Rafael todas as noites, mas a doença continuava ali, uma sombra espreita, e a vida ganhava uma cor novamente. Rafael voltava a sorrir ao acordar e se animava com planos pequenos, como reformar o jardim, tocar piano novamente, aprender a cozinhar o prato favorito dela. Ele a observava em silêncio quando ela não percebia, e certa manhã escreveu uma frase no diário que ele mantinha em segredo. Ela chegou sem prometer nada e acabou me devolvendo tudo. Na semana seguinte, Rafael foi ao hospital para fazer uma bateria de exames. E o medo acabou voltando. Clara achava que esse medo já não existia mais, mas assim que ele saiu da clínica, seu rosto estava pálido, evitando olhar para Clara. Algo está estranho? Perguntou ela para ele. Depois a gente fala sobre isso, respondeu Rafael. Mas ela sabia, e o medo voltou como uma onda, destruindo todas as suas esperanças. O inverno chegou mais cedo naquele ano. As manhãs, emolduradas por névoas, pareciam saídas de um filme antigo. As árvores estavam nuas, mas dentro da casa havia vida, havia calor. Risos, passos. Clara preparava o quarto do bebê. Cada detalhe era feito com carinho. Rafael sentia-se cada vez mais frágil, mas não deixava que ninguém percebesse. O tratamento o mantinha estável, mas agora os remédios pareciam não surtir mais tanto efeito. O médico havia sido claro. Infelizmente, ainda não haviam descoberto nenhum tipo de cura para a doença de Rafael. Ele acompanhou toda a decoração do quarto do bebê, participou inclusive da montagem do berço, escolheu a cor para pintar as paredes e aprendeu junto com Clara a dobrar os minúsculos macacões. Era sua forma de lutar. Era sua forma de mostrar que ele estava presente. Na véspera do Natal, Clara entrou em trabalho de parto. Havia decidido que teria o bebê em casa e assim Rafael poderia participar. A neve caía lá fora, silenciosa, enquanto dentro de casa o tempo parecia correr. Rafael segurou a sua mão o tempo todo, os olhos cheios de lágrimas, o coração disparado. Momentos depois, Clara segurava nos braços um menino lindo, com olhos claros e cabelos escuros, assim como o de Rafael. Ele é lindo, disse, dando um beijo na testa de Clara. Como iremos chamar ele? Perguntou Rafael, tocando os dedinhos do filho. Clara sorriu. Ele se chamará Rafael, uma homenagem a você, um anjo que veio nesse mundo para nos trazer amor, alegrias e esperanças. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida deles. Rafael se entregou à paternidade com devoção. Acordava de madrugada, embalava o bebê, lia para o bebê, mesmo quando mal conseguia manter os olhos abertos. Se divertia com Clara durante as trocas de fraldas, aprendia todos os dias um pouco sobre como cuidar de um recém-nascido. Eram realmente uma família feliz, ainda que diferentes, ainda que marcada por um relógio silencioso. O tempo, porém, não perdoa. Na primavera seguinte, Rafael teve uma recaída. Clara, aflita, chamou o senhor e a senhora Montenegro e todos acompanharam Rafael até o hospital.
No seu íntimo, ela sabia que havia chegado a hora e se manteve ao lado dele a todo instante, firme, falando o quanto ela o amava, o quanto ela era feliz ao seu lado. Orava mentalmente, pedindo para que Deus intercedesse e não tirasse a vida de Rafael. Enquanto ele segurava sua mão, sussurrou baixinho para Clara: Você me salvou, Clara. Eu fui um homem melhor por te amar, ele disse com a voz fraca, e ela chorava baixinho. Eu te amo, meu amor, por favor, não me deixe. Eu preciso de você aqui do meu lado para criar o nosso filho. Mas o seu clamor foi em vão. Naquela noite, Rafael partiu, e partiu silencioso, em paz. Anos depois, Clara caminhava com seu filho pela mesma trilha no jardim onde tudo havia começado. O menino de cabelos escuros e olhos claros sorria e fazia um monte de perguntas sobre o pai, que conhecia apenas sobre as histórias, sobre as fotos, pelos livros que ele deixou. Clara parou diante da árvore favorita de Rafael. Tocou, fechou os olhos, sentiu o vento do frio do inverno soprar, suave como um beijo de despedida. Foi o último inverno, filho. Mas o amor que surgiu entre mim e seu pai, esse é eterno. E ali, no meio da estação mais fria, Clara sorriu, porque havia calor em seu coração e um amor que nem o tempo iria ser capaz de apagar. Bom, eu espero que você tenha gostado muito da história de hoje. Forem lançados, você será logo avisado. Envie esse vídeo para um amigo que também curte histórias de amor, paixão, desejo e me ajude a fazer esse canal crescer. Obrigada por chegar até aqui comigo. Te espero no próximo vídeo e até a próxima!